Bom, pessoal, obrigado aí pela presença de todos aí. Mais um curso da Alphabets, é mais um treinamento que a gente libera para o público, tá? Esse é o nosso quarto treinamento. Nós já temos o treinamento Monstros do Azure, Monstro dos Dados, o English for Scrum e agora o Spanish for Scrum. E a gente é muito contente aí de poder viabilizar esse acesso ao, enfim, a a esse conhecimento, porque ele permite com que os profissionais possam expandir aí seus horizontes de possibilidades e, com certeza, acessar toda a América Latina aí é muito interessante para quem quer trabalhar globalmente, tá? Então, eu vou novamente apresentar um pouquinho sobre a Alphabets, tá? E depois a gente passa aí o bastão para o Renato, que é o nosso professor aí, ok? Bom, esse é o curso Espanhol para Scrum, tá? Com o intuito da gente permitir que os profissionais possam atuar em toda a América Latina, certo? Bom, quem somos? Primeiramente, a Bitzer e a Alphabetzer foram fundadas por mim e pelo Tiago Abreu, né? Eu sou o CEO da Bitzer, o Thiago é o CTO, e a gente atua aí já tem mais de 6 anos com a nossa fábrica de software e também tentando, ao longo desses anos, viabilizar a Alpha Bitzer. E o ano passado a gente conseguiu e conseguimos lançar os cursos aí para a comunidade, tá? E nesse treinamento específico, nós estamos aí contando com o super apoio do Renato, que é professor de espanhol e também é analista de comércio exterior. Então, já ele vai poder se apresentar um pouquinho mais detalhadamente, tá? Bom, a Bitzer a gente fundou em 2016, eu e o Thiago somos os fundadores. O Thiago vem aí do mercado de mobilidade, e eu já venho um pouco mais da área de análise de sistemas. E a gente fundou a Bitzer com o propósito de desenvolver projetos apoiando startups e também desenvolvendo projetos aí para empresas de grande porte, principalmente direcionadas à parte do business intelligence, tá? Mas sempre com o foco de solucionar problemas, tá? De trazer soluções aí para o mundo corporativo. E a Alphabetzer, a gente, desde o começo da Bitzer, a gente já sabia da necessidade que a gente teria de poder trazer meios de treinar os profissionais, porque já sabíamos da carência que o mercado tinha na formação de tecnologia, e alinhamos essa necessidade com o nosso conhecimento no mercado corporativo e elaboramos aí várias maneiras de trazer projetos reais que gerassem valor para a comunidade, certo? E, além disso, criar também uma comunidade que pudesse se ajudar e pudesse também oferecer oportunidades para atuação de diversas maneiras, tanto aqui no Brasil quanto fora também, tá? Bom, Renato, passo a bola para você agora para se apresentar um pouquinho aí para a gente poder explicar depois como que tudo vai funcionar, beleza? Fica à vontade, cara. Tá no mudo, tá no mudo. Olá a todos, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, o Danilo falou aí um pouco do que é a organização, né, Alphabetzer. Eu fui convidado por eles para dar esse curso, justamente porque ele me explicou, né, da oportunidade que teria esse curso para aprimorar os profissionais aí dentro do segmento de TI, desenvolvedores de softwares. Me pareceu uma grande oportunidade, porque, embora eu sou uma pessoa que tenha um conhecimento, digamos que comum dentro da tecnologia, né, não sou nenhum
não sou nenhum nerd, nenhuma pessoa muito capacitada com as tecnologias informáticas, porém utilizo bastante. E mesmo utilizando bastante, vocês viram que eu tive algum problema aqui de ajustes com câmera e som, por isso que eu demorei um pouco para me adaptar, mas está tudo certo. Bom, eu sou professor de espanhol, já tive uma experiência bastante interessante dentro do idioma quando eu morei em Barcelona durante 6 anos da minha vida. Retornando para o Brasil, há alguns anos eu comecei a fazer a faculdade de administração, me formei depois de 4 anos. Estou trabalhando na área de comércio internacional, sou analista de comércio exterior. E também, antes desse trabalho, tive a oportunidade de ser professor de uma escola de idiomas, no modelo presencial, e foi muito interessante passar todo o meu conhecimento, né, de experiências reais e vividas lá na Espanha, precisamente, né, conhecendo vários lugares, e estando em contato com várias pessoas que falam o idioma nativo. Sou neto de espanhóis, então, assim, essa cultura, né, isso está dentro do meu sangue, então eu amo falar espanhol, é algo que realmente entrou dentro de mim, e não vejo a hora de começar a falar espanhol com vocês, e saber das experiências de vocês, aquilo que vocês buscam, e, enfim, espero que a gente faça um curso grandioso, que extrapole as barreiras aí de simplesmente estar em um curso, mas que se estenda para que isso faça parte da vida de vocês e no final vocês se sintam muito satisfeitos em terem adquirido esse curso. Bom, só complementando então um pouquinho do nosso objetivo, né? A ideia justamente é poder preparar, sustentar e promover os jovens profissionais de tecnologia a se qualificarem para o mercado de trabalho, né, no ambiente corporativo, tanto nos aspectos técnicos e comportamentais, para conseguirem transpor rapidamente a fase de adaptação e acelerando seu amadurecimento e valorizando suas competências, né? Então, a gente justamente traz essa gama de treinamentos para que os jovens profissionais e até mesmo aqueles mais experientes que necessitam dar digamos, um up na sua carreira, para que isso seja de uma forma muito mais sinérgica com aquilo que o mercado de trabalho está precisando, né? Lógico que existe uma necessidade do mercado acadêmico, da área acadêmica, mas o nosso foco vai ser sempre o mercado de trabalho, o ambiente corporativo, porque é o que a gente sabe que traz mais valor, né, de uma maneira mais rápida, mais eficiente para a sociedade. A academia é importante, lógico, né, mas dentro do mercado corporativo a gente consegue ter muito mais amplitude de atuação, tá? Então agora a gente vai entrar um pouquinho na nossa metodologia, tá? E aí eu volto com o Renato para que Danilo, ele possa explicar. Pois só, não. só complementando isso que você acaba de dizer, é muito importante esse empenho, né, que as pessoas buscam durante já na sua jornada de trabalho. Porque quando você faz faculdade, te vendem, né, que quando você faz faculdade, você faz uma pós-graduação, você vai estar no mercado de trabalho, e isso é grandioso para que você se torne um excelente profissional. De fato é, mas nada é como o seu empenho e o seu investimento em ser diferenciado, né? Eu mesmo, por exemplo, fiz administração de empresa, tinha um sonho de trabalhar com comércio internacional, mas eu sabia que isso era possível se eu aprendesse inglês e espanhol. Eu aprendi espanhol primeiro, tá? Porque era realmente o idioma que eu gostava muito, né? E tinha essa necessidade, essa ansiedade por saber cada dia mais palavras e agregar vocabulário e conversar com pessoas sem travar, sem ficar, de repente, com vergonha, né? Que é o que acontece muito quando a gente começa a falar um idioma. Então, assim, se esforcem, porque, assim, o mercado de trabalho vai valorizar vocês, não pelo diploma, não pela faculdade que você estudou, mas sim pelas competências que você adquiriu durante a sua jornada. Legal. Eu confesso que particularmente eu vou aprender muito, porque o meu espanhol é praticamente nulo, né? Mas e eu vou estar junto aí com todos vocês participando enfim, se embreando aí nessa nova é, etapa de conhecimento, tá? Então, Renatão, podemos continuar aí agora com falando um pouquinho mais da
da nossa metodologia, tá? Fica à vontade, cara. Bueno, ahora llegó el momento de realmente demostrar si se habla o no español, ¿verdad, chicos? Chicas. Pues Scrum y español, ¿vale? Aquí hay mucha terminología que se hablará en inglés, es parte de la rutina de los desarrolladores de softwares, ¿vale? Pero lo máximo que yo pueda, yo les voy a versionar, o sea, traducir al español para que podáis tener al máximo el idioma en esta metodología. Bueno, nosotros juntaremos español y Scrum, o sea, el idioma, ¿no?, que trae la comunicación, que es tan importante dentro de las organizaciones, las empresas, y con los participantes de esta organización para que un proyecto se lleve a cabo, ¿no? Entender y practicar el día a día de un desarrollador. ¿Cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer para convertirme en un desarrollador que sea diferenciado, ¿no? Diferente, que sea destacado? Estrategia de habla, o sea, no vamos a fijarnos solamente en lo que son los contenidos de las clases, sino que también haremos pues muchas prácticas y también sacaremos muchas dudas de aquellos que quieren pues cada día llevarse más vocabulario, más desarrollo en lo que es el idioma, más aprendizaje, ¿vale? No seremos tan serios en la forma de enseñar, pero sí aquí la gramática, la pronunciación y la conversación serán puntos claves para que vosotros podéis estar cada día más abiertos y espontáneos, digamos así, en vuestras tareas diarias y en vuestras comunicaciones, ¿de acuerdo? Nuestras clases serán semanales, o sea, fijaremos el día y la hora, como hoy, por ejemplo, y estaremos aquí durante toda la hora, pues haciendo todas las actividades que enfocaremos en la guía del Scrum, obviamente, en contenidos y vocabulario que están relacionados a vuestro trabajo, a vuestro estudio, en el caso de TI, ¿no? Y también de desarrolladores de softwares. Nuestras clases tendrán entre 30 a 40 minutos de teoría, ¿no? No quiero estar hablando solo yo, quiero ver vosotros ahí activos, pues practicando y haciendo vuestro todo este contenido que yo os pasaré. ¿Vale? Clase extra de conversación en vivo, de eso se trata, ¿vale? Estaremos juntos para hablar y no que yo solo hable aquí lo que tenéis que hacer, sino que quiero interactuar, ¿vale? Con vosotros cada clase y hacer con que vosotros también os interactúe entre cada uno. Eso es muy importante para hacer un buen aprendizaje y fijar las palabras. Cuanto más repetimos, cuanto más estamos en contacto con el idioma, la enseñanza, el aprendizaje fluye mucho más. Yo, por ejemplo, tuve una actitud muy interesante que es pues hacer mis plataformas de tecnología como mi móvil, el teléfono móvil, así como mi ordenador, mi notebook, que esté todo configurado, o sea, ajustado en español para que yo me familiarice cada día más con las palabras en español, ¿no? Y eso es muy importante para que cuando quieres desarrollar un idioma, hacer en tu rutina diaria este aprendizaje continuo, ¿de acuerdo? ¿Por qué español para Scrum? Mira, aquí ya tenemos una dicha muy interesante. Mira cómo preguntamos en español, ¿no? Ya ponemos ahí la señal, la signa delante y al final de la pregunta, ¿no? Eso estará en la próxima clase. Tenemos una clase
muy bien preparada con los tiempos gramaticales, pero todos enfocados en este aprendizaje, el Scrum, ¿vale? Pues es el marco más utilizado por las empresas de TI. ¿Qué es un marco? ¿Os suena la palabra framework? Pues en español, marco es framework, ¿vale? Pero también puedo traer la palabra framework también porque es muy generalizada y ya es como una costumbre entre las personas hablar así, ¿de acuerdo? Entonces, no necesitamos estar tan restrictos con los términos que son generales en vuestra cultura profesional o de estudios también. La posibilidad de mejorar tu español y tu desempeño en el trato con los clientes. Yo he aprendido muchas cosas durante mi vida, ¿vale? Pero unas cosas voy a contar. Cuando hablas el idioma de la persona que está delante tuyo, todo cambia, porque no se fijará en cómo hablas mal o cómo hablas diferente de él, sino que se fijará más en tus ideas, en lo que quieres transmitir a estas personas. Eso es muy importante, ¿vale? Por eso hay que hablar la lengua, la seña, ¿no? De esta persona. Eso es muy importante, ¿vale? Para clientes internacionales, obviamente, porque en el Brasil no vas a hablar con gente que está hablando portugués, no hace falta, al menos que tenéis un tracto, un pacto y digáis, pues mira, hablamos en español porque necesito practicar, ¿de acuerdo? Agilidad y transparencia. Mientras más aprendas, más agilidad tendrás en tus procesos de trabajo y eso también te ahorra tiempo y te ahorra energía, que es muy importante en nuestro trabajo. ¿Cuántos de vosotros, muchas veces hablando el mismo idioma nativo, ¿no? Portugués, se, se pierden mucho tiempo en la comunicación porque no es fluida? Imagínate si las opiniones son distintas o las ideas se confrontan y luego el idioma no es factible para una comprensión real de lo que se quiere transmitir. Es muy importante. Y aquí haremos el esfuerzo de que tengáis esto. ¿Necesitas las clases? Yo les pregunto, ¿qué queréis con las clases? ¿Qué buscáis aquí? ¿Vale? También es algo de pensar. Cuando uno empieza a estudiar un idioma, ya piensas, pues mira, tengo que aprender todas las palabras, no necesito esto para ahora. Puedo aprender cómo comer, cómo, en fin, cómo vestirme, cómo arreglarme, cómo, en fin, hacer muchas cosas, pero quiero aprender dentro de mi trabajo, las palabras que utilizo en mi trabajo, que es lo más importante en este momento. Pues mira, esto te trae este curso. Enfocaremos en el contenido específico. Lo necesitas si quieres mejorar tu comunicación, la gramática y la pronunciación y luego refinar tus habilidades como un desarrollador. Desarrollador, mira qué palabra más rara, qué palabra mais estranha, que é nada mais que um desenvolvedor. Então, quando a gente pensa em falar espanhol, a gente tem que pensar que muitas vezes, só pelo fato de não pronunciarmos corretamente a palavra como manda a língua, como é o caso de la R, ¿no? Es el caso de la doble L, es el caso de la J, que es la J. Hay muchas palabras que tenemos que rascar la garganta para pronunciarlas, la G y otras más para que nos entiendan con una palabra que es muy parecida. Imagínate las que son diferentes, que son muchas, ¿vale? Entonces esto te ayudará mucho. Necesita, si quiere hablar sobre casos reales que involucran Scrum y cómo se manejan. Mira, aquí se puso un poquito difícil, la verdad. Involucran, que envolvem, que estão juntas, que tem a ver, ¿ok? ¿Y cómo se manejan? Manejan, de manejar un coche, como elas são conduzidas, como elas são dirigidas, ¿ok? Necesitas, si quieres, expandir tu negocio. Ya, eso es muy importante. Cuando quieres expandir un negocio,
No puedes decir, mira, yo hago las cosas como yo quiero y que me entiendan ellos, ¿verdad? No, eso no es posible. Necesitamos hablar los códigos, ¿no? Hablar la lengua de quien está del otro lado y que se interesa por nuestro producto o por nuestra solución, que es lo que vosotros queréis llevar a los demás que necesitan las soluciones que los softwares y las tecnologías, eh, pues, eh, buscan sanar. Muy bien. ¿Qué sabré al final del curso? Yo me imagino que cuando una persona empieza a hacer un curso, como yo he hecho tantos, ¿no? Eh, ponemos metas, ¿no? Ponemos objetivos y luego queremos saber, mira, de cuánto esto quedará conmigo al final, ¿no? Después de finalizar todo el curso, ¿cuánto habré aprendido de todo esto? Quanto vocês vão aprender de tudo aquilo que vocês obtiverem durante esse curso? Bom, mais do que empenho, pode ter certeza que nós não vamos carregar vocês com informação, tá? Cursos que carregam o aluno com informação, olha, de verdade, 50% desse conteúdo não é absorvido. Então, a gente vai ser o máximo, digamos que, objetivo com os conteúdos, para que vocês saiam da aula com aqueles conteúdos aprendidos, para que na próxima aula esses conteúdos possam ser lembrados e vocês seguirem uma linha de aprendizado contínua, ok? El método estrategia del habla, ¿vale? Este método estrategia del habla es justamente para focalizar naquilo que nós buscamos aqui, ok? Que é se desenvolver verbalmente, tá? É muito importante nós sabermos escrever, obviamente, é muito importante nós sabermos ler, porém, a fala determina exatamente o som, que é aquilo que você vai transmitir às pessoas quando for se comunicar com elas. Eu pergunto até para vocês são mais leitores ou ouvintes? Isso é bem importante, inclusive, para saber qual área vocês podem aí, inclusive, colocar um pouco mais de foco para que vocês funcionem mais depois de um aprendizado preliminar para começarem a se comunicar. Un vocabulario diario enfocado y objetivo para desarrolladores. Lo que hablé en la diapositiva anterior, no slide anterior, que es nada más que enfocar en el tema, no assunto que vocês querem, né? Não aquele curso que tem um monte de palavra, um monte de tempo verbal, e aí você fala, puxa vida, mas na verdade eu não queria tudo isso, eu só queria aquilo para mim, né? Que é aquilo que eu mais preciso agora. Depois eu tenho tempo para aprender as outras coisas. Aqui faremos isso, ok? Temas específicos de gramática. Não é porque o curso se restringe ao Scrum, não? Que já é um universo fantástico, que vocês terão poucas coisas tá, relacionado ao idioma. Não, aqui a gente vai aprender todo o tempo. Vi até uma dúvida, estudando um pouco do programa, né, do curso, que ele não tem fim. Né? Então, assim, sempre é um aprendizado contínuo. Né? Muito interessante isso, porque os tempos, eles são postos, a gente aprende eles, identifica quando fala aquilo, mas se não pratica, como é que vai colocar em prática? Né? Então, assim, é um aprendizado sem fim. Porém, obviamente, que durante um período aí, né, de um ano, como mínimo, acredito, vocês estarão bastante aptos e bastante familiarizados já com o idioma, e eu tenho certeza que a gente só vai falar em espanhol por aqui. Intentemos, ¿no? Este intentemos sería para que yo pudiera hablar con vosotros aquí en clase, en aula. Esto pasará mucho, ¿vale? Os voy a explicar la temática que tenemos, el verbo que tenemos, el tiempo que estamos estudiando con un contexto dentro del Scrum, dentro de la informática, pero quiero que vosotros habléis, ¿vale?
Mira, las ceremonias carecen de valor. Sabemos que cada ceremonia, como el Scrum diario, la planificación del sprint y las retrospectivas tienen su propio propósito. El problema surge cuando algunas de esas ceremonias son vistas por el equipo como innecesarias. Esta parte es un fragmento, ¿no?, de la guía para que podamos enseñar un poco de lo que viene el texto en español y de ahí, ¿no?, hablaremos y tendremos ejemplos de afirmaciones, de negaciones, de preguntas, para que entendamos todo el contexto dentro de el punto que estamos estudiando, ¿vale? ¿Quién aquí, no sé si ellos pueden hablar o esto solo es una presentación, pero quién aquí ya tiene una experiencia con español? ¿O quiénes? ¿Nadie? Eu sei que tem gente aí que fala, mas vai falar eu não sei dizer. ¿Sí? ¿Hablan? Pues mira, Eu ya, não hablo, eu ya não hablo. no aguanto de ganas de saber quiénes son, ¿vale? Aí, No aguanto de olha o ganas cara de aí. saber quiénes son. Hola Tiago, Renato, sí, hola, hablo ¿qué un tal? poco. Intento, ¿eh? ¿Sí? ¿Hablas? Sí, hablo. Genial, muy bien. Y Tiago, ¿tú hablas dentro del Scrum o en general en la vida? No, ¿Sabes? en general, yo En general, estudié algunos años atrás muy bien. y me quedé hablando. ¿Sí? Pues mira, ya he visto que hablas de verdad porque utilizaste una palabra bastante rara. Muy bien, genial. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más se avienta a decir algunas palabritas ahí? Un saludo a mí o a los que están acompañando la presentación. Vale, Reinaldo Porte. Ok, pero pronto, pronto, muy pronto hablarás, ya quiero que hagas así, ¿vale? Así. Nosotros podemos tener preguntas como, mira, una estructura que nos aparece aquí. Oye, cuando empezamos con oye, es como, no es cuando quiero decir, oye, beleza. No, no es esto, ¿vale? Oye, es como, hey, ¿vale? Oye, ¿qué tal si no hay scrums diarios hoy? Mira, eso está mal, ¿eh? Porque hay que ver. Tengo todo lo que necesito. Y Tiago me dijo que el problema ayer, y Tiago me dijo el problema ayer en el WhatsApp. O sea, ya sabía de lo que iba a pasar. Entonces, vamos a entender siempre en el contexto de la tecnología el curso. ¿Os parece? Muy bien. Como Scrum Master, aquí está algo que puedas decir. Hola, Leo. Qué bueno. Qué bueno que sepas tu parte y la de Tiago y luego el tema. O sea, en este momento vosotros vais a intentar hacer vosotros mesmos. Ou seja, nesse momento faça você mesmo. Então, vocês vão ter um momento onde vocês vão ter a oportunidade daquele exemplo que nós fizemos, né, daquele que eu expliquei, daquele que eu introduzo, vocês vão ter a oportunidade de ler e interagir, e daí a gente, de repente, tira alguma conversação, a gente começa a puxar um gancho, e vocês vão, né, desenvolvendo sempre sem medo de errar ou de cometer um portunhol, enfim, estamos aqui para passar por cima. Aliás, é muito importante isso. Nós temos uma vantagem muito grande, que é de falar português, uma língua próxima ao espanhol, né, em muitas palavras, somos todos latinos, e, obviamente, isso facilita muito. O que eu acho que, de momento, a gente pode adquirir com muita vontade e, assim, com bastante medo, sem medo de ser feliz, buscar el ritmo para hablar, la lengua, ¿no? Este ritmo ayuda mucho, nos ayuda mucho a gustar el idioma, ¿vale?
y desarrollar cada vez más. Pues mira la otra frase, otra persona pues diría esto: no olvides que debemos tener el Scrum al diario y todas las ceremonias. Es muy importante, ¿eh? Ya es algo mejor. ¿Quién sabe lo que es la palabra olvidar? ¿Quién se avienta a decir lo que es olvidar? Y le estoy sudando mucho. ¿Quién sabe qué es olvidar? Pues mira, como no veo lo que estáis haciendo, podéis ir al Google Translator o al traductor de Google y buscar y decir, mira, Voy a ayudarlos, sí. Olvidar, esquecer. muy bien, mira, Tiago ha ido al Google y nos trajo esta palabra, Sí, ¿vale? Él ha sido por muy listo, supuesto que sí. Sí. él fue muy experto, ha sido listo, ¿vale? Entonces vamos a hacer así, ¿vale? En medio de la conversación, del contenido que tendremos de Scrum, ¿no? Español para Scrum, vamos a encontrar palabras, verbos, expresiones que están muy utilizadas y que son muy diferentes al portugués, ¿vale? No penséis que esto será un curso de hola, ¿qué tal? ¿Cómo me llamo? ¿Vale? No. Eso será un curso para gente potente, ¿vale? Muy bien, la próxima. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Pues podríamos decir muchas cosas aquí, ¿verdad? Yo pienso que, mira lo que parece, ¿tendré un certificado al final del curso? Pues sí, esto es, ¿vale? Sí, haremos pruebas con cierta frecuencia, ¿vale? O sea, estos exámenes nos permitirán que nosotros comprobemos lo que hemos aprendido durante un periodo, ¿vale? Y eso es muy importante. Mira lo que acabo de decir. He aprendido. Es diferente de aprendí. Hay una forma para decir una cosa y la otra, ¿vale? Os voy a adelantar, como es interesante el español. He aprendido. Estoy dentro de un tiempo que pasó, una parte de él, pero todavía no ha acabado. Es parte de mi día o de la semana que estoy o del mes que estoy o de mi vida, ¿vale? Y cuando digo aprendí, ya es algo del pasado, se acabó. Ayer aprendí que no puedo, no sé, comer el chocolate de mi compañera de trabajo que está en la nevera, por ejemplo. Se puso bastante enfadada, ela ficou bastante irritada. Tive que comprar outro para ela hoje. Bom, y así haremos, ¿vale? De forma muy fácil y muy natural os voy a dar muchas cosas que el español trae muchas veces muy difícil en los libros, ¿vale? Entonces sí, tendréis un certificado para el curso y no tardará mucho. Ya vienen las informaciones. ¿Cuánto tiempo? Hombre, es muy importante, ¿no? Saber en cuánto tiempo tendré un certificado. Además, esto nos valora mucho, pero lo que más valora es cuando hablamos, es cuando demostramos, ¿no? Enseñamos a la gente lo que sabemos. Pues el curso es indefinido, ¿vale? O sea, no tenemos un tiempo para empezar y finalizar. ¿Por qué? Porque en el aprendizaje hay muchas cosas que aprender. Y bueno, si yo os digo que en un año ya saldréis de aquí hablando todo, pues estaría mintiendo, ¿vale? Porque me ha costado bastante aprender, pero en un año se aprende mucho, ¿eh? Se aprende muchísimo para que luego solo perfeccionemos, solo añadimos cosas nuevas, que a gente agregue coisas novas. El propósito es crear una comunidad que siempre estará aprendiendo y practicando, pero en un año es suficiente para obtener el certificado. Pues mira, ya está. En un año el certificado. ¿De acuerdo? Extras, comunidad Discord, que es una aplicación, una app muy interesante, donde estaré en contacto con vosotros, estaré allí
presente para tirar dúvidas e saber o que vocês estão pensando, aquilo que vocês precisam, muitas vezes, ok? Preguntas sobre Discord, comunidades complementario. Entonces, esta aplicación nos permitirá tener contacto fuera de la clase en directo, na classe online, ao vivo, ok? Ali, a gente vai ter contato para poder ter a nossa dúvida sanada, uma pergunta que pode ser ela bastante pessoal, né, em termos daquele interesse que você busca dentro do aprendizado, e eu vou estar ali com vocês permanentemente, beleza? Además de esto, além disso, o que eu penso? Penso que posso também fornecer muitas ferramentas para vocês buscarem o idioma fora do curso, para que vocês tenham, por exemplo, um dicionário muito interessante, que vocês tenham acesso a aplicativos que aqueles que estão um pouquinho mais avançados conseguirão ler em espanhol em aplicativos que são oficiais e estão disponíveis para as pessoas. Enfim, acho bem interessante que a gente forneça aí dicas e ferramentas que vocês consigam também se auto-ensinar. Olha só, y nuestra próxima etapa es el día 6 de abril. El día 6 de abril es nuestra clase privada gratis. O sea, es la clase de que os hablé, ¿vale? Que es la clase donde tendremos el contenido del curso basado en la guía Scrum con ya la gramática, entrenamiento de afirmaciones, negaciones, preguntas. ¿Cómo puedo leer un texto si nunca yo aprendí español antes? Nunca vi una telenovela, nunca vi la serie La Casa de Papel o tantas otras. Nunca he escuchado una canción en español y ahora necesito, pues mira, aquí tendremos la oportunidad de que practiquéis, ¿vale? Y luego, el 13 y 14, ya el curso en Hotmart. De acordo? Aqui no caso seria dia 13 do 4, né? 13 de abril. Pensaba que eran 2 días. Vale, pues mira, el 13 de abril. Isso. Muy bien. E é isso. Muy bien. Yo encantado de estar aquí. Os espero. Será un curso genial, ¿vale? Y ya tengo ganas de ver quién estará en la próxima clase. Muchas gracias. Isso aí, pessoal. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Pode ser em português ainda, tá? Não Claro, precisa eu falei. ser em espanhol. Pode ser até em inglês se quiser, viu? Yes. Mas aí fiquem à vontade se quiserem perguntar alguma coisa. Temos mais uns minutinhos. E aí a O gente André já é o brabo. encerra. Um E aí, segundo, André? um segundo, por favor. Eu ia perguntar se você já viveu em algum país com a língua espanhola como língua materna. Ele comentou que morou na Espanha, 6 anos. 6 anos na Espanha. Bastante tempo, legal. É. Alguém mais quer perguntar mais alguma coisa? Bom, as aulas serão, então, todas as quinta-feiras, começando às 8 horas, das 8 às 9, né? E vai seguir basicamente o mesmo esquema que nós temos hoje no English for Scrum, né? Toda a interação da comunidade ali no Discord, com as reuniões, né, semanais, e é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta para mim diretamente também? Fiquem à vontade. Não? Não há perguntas. Eu ia fazer uma. É mais curiosidade, tá?
Pues mira, adelante, Hélio. Existem diferenças entre o espanhol, Espanha, México, Colômbia, Equador, enfim, todos esses que falam espanhol? E como que isso vai ser colocado na classe? Minha pergunta é mais ou menos assim: vai ser levado em consideração aquele espanhol ali da Espanha, colocando assim no nosso dia a dia, o nosso português não é igual ao de Portugal. Então, é a mesma coisa eu vejo do espanhol. Não sei espanhol, tá? Escuto muito, mas às vezes eu escuto umas coisas, a pessoa tá falando a mesma coisa, um amigo meu colombiano fala uma coisa, um mexicano fala a mesma coisa, mas de uma maneira um pouco diferente. Aí a minha pergunta era essa, Renato, como que seria isso? Sim, excelente pergunta, muito bom esse momento, inclusive para poder esclarecer sobre isso. Castelhano é o que se habla em Espanha, ¿vale? Muitas pessoas pensam que castelhano é aquilo que se fala aqui na América do Sul. Não, é de Castilla y León. La gente que habla espanhol habla castellano de Espanha. Luego, as pessoas que moram na América Latina falam espanhol, porque é um idioma que veio de uma colônia espanhola, certo? Onde ela teve esse desenvolvimento e, obviamente, suas peculiaridades. Nós, no Brasil, por exemplo, se a gente andar 3 estados para cima, nós vamos perceber que algumas palavras que nós utilizamos aqui são um pouco diferentes das palavras que utilizam ali. Por exemplo, eu estive na Cidade do Leste, a negócios, há 10 dias, há uma semana, fiquei lá 10 dias, né? Fui numa feira muito importante, lá, Feria Inovar, do agronegócio. E o que acontece? Lá, estava no hotel lá, de repente, a recepcionista argentina me falou assim, no, esta toalla de banho no sirve para la pileta. E eu, que dices? Que é pileta? E eu estava na piscina, e em espanhol é piscina. E eu, que dices? Que é pileta, não? Pero claro, quando me dijo toalla de banho, e vi que minha toalla de banho estava em uma silla, numa cadeira, eu pensei, essa não é. Então, qual é? Então, e eu ao final le perguntei, ¿qué es pileta? ¿Es piscina? Sí, aquí decimos pileta. Y yo, vale. Entonces, esas cosas pasarán, ¿vale? Esas cosas pasarán, pero el idioma en general, en su 85-90% es estándar. Pero claro, la pronuncia que yo tengo es de España, pero sé muchas palabras y obviamente interagi com muitas pessoas de toda a América Latina, e eu realmente adoro esse assunto, sobre essas diferenças. Legal, pessoal. Isso é um pouco aí do que nos espera aí nas aulas. Muito obrigado a participação de todos. E aproveito a dizer também que agora, na sequência, nós teremos o nosso treinamento do English for Scrum, onde teremos uma convidada especial que mora em El Salvador, a Lisa Escalante, e lógico que língua nativa é o espanhol, mas que estará com a gente para poder falar um pouquinho em inglês e a gente poder entender os diferentes sotaques, né? Então, obrigado a todos e ficam convidados também para poder participar dessa nossa aula do English for Scrum com a Lisa Escalante, ok? E todos na aula da próxima semana, hein? Vai ser genial. Quero ver cada um de vocês aqui, vai ser muito legal, por favor. Venga. Maravilha. Buenas noches. Pessoal, muito obrigado. Um abraço a todos. Buenas noches. Gracias, Renato. Gracias a Buenas todos. noches. Muchas gracias. André, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la vista.